Olá, meus queridos irmãos cósmicos, mais uma vez estamos aqui com a proteção divina, com o amparo da espiritualidade amiga para todos nós que estamos aqui neste canal, que procuramos um caminhar melhor, que procuramos um objetivo de estarmos no progresso espiritual. Eu agradeço a todos vocês, como sempre, a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos oferece o melhor caminho, a opção do melhor caminho a seguir, que é o que a gente precisa, a opção do melhor caminho a seguir. E a gente tem que seguir, né, pessoal? Nós vamos falar hoje, eu espero, né, voltando aqui um pouquinho, que vocês deem o link do nosso canal para parentes, amigos, né, que estão sempre também, que gostam desses temas, e mesmo os que não gostam, não se importem se vão rir, não se importem se eles não vão gostar, né? Deixa eles, se eles debocharem, deixa eles. Você tem que seguir o seu caminho, o que manda a sua cabeça, o que manda a sua espiritualidade, o que manda o seu coração, né? Nesse humilde canal aqui, que não temos apetrecho tecnológico algum, fazemos com o melhor carinho, com a espontaneidade que a espiritualidade, a simplicidade que a espiritualidade sempre nos envolveu. Eu sempre fui uma pessoa que fui envolvida pela simplicidade da espiritualidade. Sempre. De hoje até quando eu nasci, de nasci até hoje, os amigos espirituais sabem que eu estou falando a verdade. Então eu espero que vocês também sigam este caminho. O caminho, né, vamos dizer assim, da empatia com a natureza, com o próximo, com os animais, com tudo que nos envolve. Tendo paciência, tendo discernimento, para separar, né, o joio do trigo na nossa vida. Nós vamos falar sobre essas pessoas que se foram, mas não morreram, né? Que são nossos entes queridos. Já estão pedindo, muitas vezes me pedem aqui, né? A comunicação, que a gente já fez muitos vídeos, mas como eu falei em outro vídeo, às vezes as pessoas, a espiritualidade amiga mandou parar um pouco, porque eles não estavam seguindo a risca do que era falado aqui, né, do que era orientado para cada um. Só queriam saber mais por uma curiosidade. E no mundo espiritual não tem essa de curiosidade, né? É 8 ou 80, não tem essa, né, pessoal? Nós vamos falar aqui da comunicação com os parentes desencarnados. É o título do nosso vídeo. Comunicação com os nossos parentes desencarnados, né? Então nós vamos ver como isso se dá, como isso pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, não é? Vai depender de alguns fatores aqui que nós vamos ler e vamos falar, tá bom? A fonte é Vinha de Luz. A fonte é Vinha de Luz. Comunicação com parentes desencarnados. Quando podemos nos comunicar com nossos entes queridos, que já se foram, né? Logicamente. Com quanto tempo um espírito, com a permissão de Deus, pode mandar mensagem? Todos nós queremos saber disso, né? Quem não sabe muito de espiritualidade, fica se perguntando isso, né? Como é que isso pode acontecer? Será que pode acontecer? Será que não pode? Em que graus isso pode acontecer? Porque tem os graus, né? Que isso pode acontecer. Não podemos precisar, em termos temporais, quando será possível receber mensagem dos entes queridos que nos precederam no desencarne. Alguns fatores influem decisivamente na capacidade dos espíritos se comunicarem com seus entes na Terra, ou vice-versa, né, pessoal? Entre eles, destacamos o estado de perturbação do espírito após a morte, o merecimento dos envolvidos, as condições do médium se for psicografar e a utilidade providencial desta comunicação. Então vocês vejam os fatores que precisam estar presentes nessa comunicação, né? O estado de perturbação do espírito já se foi, que já falamos que se foi por causas acidentais muito rápidas, acidentes, assassinatos. Isso tem que levar mais de 1 ano para perturbar aquele espírito, né? Vamos dizer assim, porque às vezes o que ficou na Terra é que quer perturbar quem já se foi, né?
O espírito já está no estado de perturbação, já não sabe o que aconteceu. Já está ali sem saber, às vezes não sabe nem, está até dormindo, não sabe nem, não se encontrou ainda no mundo espiritual. Muitos já estão um pouquinho mais avançados, já sabem que estão ali, mas outros nem isso, e fica o pessoal daqui da Terra perturbando, né? Eu já falei que é mais de um ano para estados assim, né? E quando é desencarne natural, aí com 6 meses já pode-se saber alguma coisa, entenderam? Essa é a perturbação que o espírito passa após a morte, não devemos perturbá-lo. Outra questão é o merecimento dos envolvidos. Será que há merecimento de quem já se foi se comunicar com quem ficou? Ou se há merecimento de quem ficou se comunicar com quem se foi? Que às vezes o que ficou perturba mais o que já se foi, né? Do que o outro que se foi, perturba o que ficou aqui. Né? Eu contei já várias vezes aquele caso da pessoa que foi atrás dos cartões de crédito e das senhas, foi perturbar um morto lá no centro espírita, querendo os cartões e as senhas. Eu já contei essa história. Mereceu, claro, um chega pra lá, né? Da direção do centro, porque isso não pode acontecer, não é mesmo? Outra questão também é as condições do médium, quando é psicografia. Né? O médium ele tem que estar super envolvido nessa linha vibratória com aquele tipo de espírito e com a família do envolvido, do espírito que se foi. Ele tem que estar, o médium tem que estar. Isso é quando é psicografia. Quando não é psicografia, normalmente se vê da forma que eu vejo e falo para vocês, né? E a utilidade providencial da comunicação. Qual a utilidade daquilo? Por que alguém quer saber como fulano está? Isso é super importante. Por que quer saber? Tem alguma coisa que aquela pessoa que se foi precisou falar e não falou? Tem alguma coisa que você queria falar com ele e deixou passar, e quando foi ver ele se foi ou ela se foi e não deu tempo de você falar? Tem essas questões, né? Tem que ter uma utilidade. Se for uma coisa útil para os dois lados, aí sim, essa comunicação é bem-vinda pela espiritualidade amiga e eles vão e passam a deixar, né? Vamos dizer assim, deixa aquilo acontecer. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo que trata sobre a volta do espírito à vida espiritual, finda a vida corpórea, os benfeitores da codificação orientam que, após deixar o corpo, a alma experimenta um estado de perturbação, que varia em grau e em duração. Entenderam? É aquele primeiro movimento que a gente falou aqui, o estado de perturbação. Esse estado de perturbação é para todos, né? É o que eu sempre falo, é para todos. Quem é mais desenvolvido na questão espiritual, que sabe mais, que compreendeu mais, que colocou em prática mais os ensinamentos, é uma coisa mais fácil. Mas para quem não tinha esse conhecimento, a coisa se torna mais difícil. Esse estado de perturbação que varia de grau em grau de duração, de acordo com a elevação do espírito, né? É isso que nós estamos falando aqui. Então diz no Livro dos Espíritos, aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto que o homem carnal, aquele que só pensa na vida material, né, em ter fazenda, em ter sítio, em ter mansão, em ter barco, em ter tudo, várias mulheres, ou sei lá o quê. O homem carnal que eu digo é o homem e a mulher, que quando a questão homem carnal são os dois temas aqui. Aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Isso aí é a questão 164 do Livro dos Espíritos. Quem quiser ir lá ver. Então, quem já está mais purificado se reconhece imediatamente, né? Porque se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Isso acontece muito quem também fica em estado de coma, sabe, pessoal? Quem fica também em doenças e enfermidades prolongadas. Quem fica em enfermidades prolongadas já se liberta, né? O espírito já se liberta do corpo antecipadamente. Ali só fica vegetando, vamos dizer assim, alguma coisa biológica do corpo físico, mas o espírito já não está mais ali.
quem tem familiares que aconteceu isso, com certeza o espírito já se libertou, porque os mentores vieram, já conversaram com ele ou com ela, ali antes realmente do Denzelar, né? Que ele morreu ou ela morreu. Então os mentores já ali, naquele estado de coma, já falou, já conversou, já explicou o que vai acontecer. Isso aí acontece muito, quem está em estado de coma, tá, pessoal? Então esta perturbação se dá pela necessidade que tem a alma de entrar em conhecimento de si mesma, para que a lucidez das ideias e as memórias lhe voltem, porque ele vai precisar de todas as memórias, né? É como se estivesse diante de uma tela de cinema. Allan Kardec afirma: muito variável é o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. É muito variável isso. Já falamos também em outros vídeos. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses ou até de anos. Talvez até de séculos, né? Porque já temos lidado com espíritos que estão presos ainda à matéria na questão de séculos. Já explicamos isso nas arquepadias, né? Já explicamos, porque aquele espírito que agora é o obsessor, mas antes era vítima, há 2000 anos atrás, um exemplo, aquele espírito, para ele, não tem passado nem futuro. Aquilo ali, ele está vivendo aquele presente incessantemente. Ele está vivendo tudo aquilo que ele passou por aquela atual vítima. Ele está vivendo aquilo como se fosse um presente. Aquele presente dele é aquilo. Vocês estão compreendendo? Então é muito variável, né? Esse estado de perturbação. Está na questão, esse comentário de Allan Kardec está na questão 165 do Livro dos Espíritos. Logo, este é um fator preponderante ao se avaliar a possibilidade da comunicação desses espíritos com os parentes encarnados. Outra questão a ser considerada é o do merecimento. Essa é aquela segunda questão. No ensaio que desenvolveu sobre a pluralidade das existências, na parte segunda do capítulo 5º do Livro dos Espíritos, Allan Kardec afirma que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Ou seja, cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Ou seja, eu volto àquele comentário das pessoas que pediram para saber dos seus entes queridos. E quando veio a resposta que eu dei em vídeo, não fizeram nada por aquele espírito que veio, né, falou, disse como estava, a espiritualidade achou por bem fazer aquilo que seria uma boa para os dois lados. Seria bom para quem perguntou e seria bom para o espírito, né? Que a espiritualidade foi lá, descobriu, viu o que ele precisava, o que vocês poderiam ter feito e não fizeram. Então é uma questão de merecimento. Então Kardec diz: cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Neste caso, devemos não somente avaliar o merecimento dos entes que ficaram na Terra, né, em merecer mensagem, mas também o merecimento dos que desencarnaram, em se dirigirem aos seus entes queridos, informando-lhes sobre sua situação no plano espiritual. É isso que nós estamos falando. Ele vem, eu estou falando, eles vêm, né, e tiveram o merecimento de falar com vocês, tiveram o merecimento de dizer como estão. E quem ficou aqui só me perguntou, mas não fez nada. Muitos fizeram, mas outros não fizeram nada, né? Então o que acontece? O espírito fica triste, né? Porque houve esse merecimento das partes, né? Tanto de vocês terem aqui o nosso canal para saber, e souberam, e eles, e na verdade não fizeram nada por eles. Vocês estão compreendendo? Podem interferir ainda na possibilidade de comunicação as condições dos médiuns, né? Orienta-nos Kardec que alguns médiuns recebem mais particularmente comunicações de seus espíritos familiares, que podem ser mais ou menos elevados. Outros se mostram aptos a servir de intermediário a todos os espíritos. Isso está no item 275 dos livros dos médiuns, tá? Que diz o seguinte: alguns médiuns recebem mais particularmente comunicação de seus próprios espíritos familiares. Todo mundo que era da família dele, de repente, alguns vêm se comunicar com eles, né? Que estão mais avançados, outros vêm dizer dos que estão menos avançados, né? Mas outros também se mostram aptos a servir outros espíritos e vêm na comunicação falar desses outros para uns terceiros que ficaram na Terra.
É a questão 275 do Livro dos Médiuns. Há de se levar em consideração, portanto, as relações de simpatia e antipatia entre médium e espírito comunicante. Porque o que pode acontecer, quando me perguntam também, pode acontecer que alguma pessoa viu que talvez até não gostasse do que se foi, aí quer saber como ele tá, né? É a fofoca do além, a fofoquinha do além. Ah, fulano fez isso comigo. Pô, será que me perdoou? Ele foi embora. Será que eu pedir perdão agora vai adiantar alguma coisa? Que muitos foram-se embora precisando de um perdão de alguém, né? E outros ficaram querendo perdoar. Isso pode acontecer. Aí tem a fofoquinha do além. Aí me perguntam sobre o espírito para saber, será que ele está bem na fita ou ele está me fazendo algum mal? Porque eu fiz isso a ele ou a ela. Será? Entendeu? A utilidade das comunicações, agora é o outro ponto importante, a utilidade, né, pessoal? É isso que eu sempre fico falando aqui, né? A utilidade dessas comunicações. Em várias circunstâncias, nas obras básicas, encontramos a justa colocação dos espíritos para que observemos se há um fim útil naquilo que desejamos. Então, os mentores espirituais, eles veem se há, né, uma utilização nisso aí. Será que a fulana vai querer falar com o ciclano que se foi? Tem algo útil nisso? Né? Será que tem algo útil? Igual uma outra que eu acho que queria que botar na justiça, um outro que morreu na penitenciária, um parente, né? Morreu na penitenciária e ela tá querendo envolver a justiça de qualquer maneira, querendo saber dele, do espírito fulano, o que realmente aconteceu, porque ele apareceu morto na penitenciária, e disseram uma coisa para ela e ela acha que é outra. E ela quer saber se isso é verdade para colocar na justiça, abrir processos, né, contra o Estado, para dizer que ele não morreu disso, ele morreu daquilo e aquilo outro, entendeu? Eu jamais faria uma coisa dessa, como eu já expliquei, né, pessoal? O que é da matéria é da matéria, o que é do espírito é do espírito, né? Quando o espírito se vai, tudo aqui acaba para o espírito. Ele não pode mais ser perturbado por nada material. Eu já expliquei isso em vários vídeos, né? Quando o espírito se vai, não tem que se procurar nada de justiça pelo espírito que já se foi. Tá? Não pode se perguntar. O que ele deixou para trás ficou na matéria. O que ele tem que ver agora, o que os entes queridos que ficaram ou não são tão queridos assim, querem ver como está o espírito, mas para progresso do espírito que se foi. Não para procurar na justiça isso ou aquilo outro. Eu já expliquei isso, que não se deve fazer essas coisas. Não é? Vai perturbar o espírito, vai se perturbar porque vai ganhar deméritos com isso, você só vai ganhar coisas ruins para vocês que querem fazer uma coisa dessa. Vocês estão entendendo? Então não pode. Os entes queridos, eles não podem atender à curiosidade ou outras motivações que não relevem grandeza de alma. Então, que diz Kardec é isso. Nesta mesma lógica, somente teremos a possibilidade de receber uma mensagem de entes queridos, se for necessário, porque a espiritualidade ela vai ponderar isso aí, vai ver se há necessidade. Não adianta ir para centro espírita procurar médium e fazer o que quiser, porque o que é do espírito foi embora com o espírito, o que é da matéria ficou. Não se tem mais nada. Eu até falei num vídeo agora no começo de novembro, que foi até finados, que eu estava falando, o que você tiver que deixar em vida, você deixe em vida. Não deixe para brigalhadas depois. Mesmo que algum parente você não se dê com ele ou com ela atualmente, você não se dá mais hoje em dia, mas procure deixar algo para esta pessoa, tá? É uma questão de lógica, de raciocínio, de quem entende a espiritualidade. O que mandar seu coração, você esquece, você vai fazer o que manda a espiritualidade. Ah, mas eu tô de mal com os fulano, eu tô de mal com o ciclano, eu não quero mais saber dela, não quero mais saber dele, é um filho ingrato, é uma mãe ingrata, é um pai ingrato. Mas se você tiver condições de deixar algo material,
Você trata de fazê-lo agora. Não deixe para amanhã, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Então nós temos que fazer naquele momento. Vocês estão compreendendo, né? Porque nós não podemos atender às necessidades de outras motivações que não relevem grandeza da alma. Você fazendo isso, você está revelando uma grandeza de alma. E não pode perturbar o espírito. Como podemos perceber, há uma série de fatores a serem considerados, né, pessoal? Porém, isso não é impedimento para que as comunicações aconteçam. Os próprios espíritos narram a felicidade que sentem por serem lembrados por nós e a alegria em se comunicar, situação em que podem informar sobre nova situação no mundo espiritual, no plano espiritual. Então, aqueles que deixaram de fazer o que era para ter sido feito, né? A gente sempre fala isso, e não fizeram, né? Quando a gente falou, a fulana está em tal nível tal, ela está numa colônia espiritual assim, 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 ela está muito bem, ela está trabalhando em missões, antes, né? As missões, né? Entre missões, as missões são as reencarnações, e está trabalhando nas missões que ela terá, aquela pessoa. E aquela pessoa que ficou aqui só quis saber, mas não fez nada por aquele espírito. Então o espírito, daquela alegria que estava anteriormente, passa a ficar triste, porque um impedimento que possa estar acontecendo e você fazendo alguma coisa por aquele espírito, pela mãe, pelo pai, por um tio, por um namorado, por um marido, por uma mulher, você vai estar fazendo muito por aquele espírito, né? A gente sabe disso. Então diz, a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram antes de nós a terra. A doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores, né? Com o espiritismo, não mais solidão, não mais abandono, né? Eles não querem se sentir abandonados, eles se sentem, ainda mais quando se sentem que estão vivos, eles querem nossa comunicação, né? O homem, por muito inusitado que esteja, né, insulado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode comunicar-se. Então lá no mundo espiritual, nas colônias espirituais, quem se for vai fazer amizades lá. E amizades que podem se transformar depois em famílias aqui na Terra. Tá? Nem sempre também vamos encontrar em certos lugares nossos parentes que se foram. Eles podem estar em outros níveis quando a gente se for. Podem estar num nível mais atrasado, como eles podem estar num nível mais adiantado do que nós, não é? Isso pode acontecer também de casamentos, né? Ficarem assim, vamos fazer um casamento, vamos tratar um casamento aqui para o futuro. E a espiritualidade acha aquilo muito bonito, os mentores acham aquilo maravilhoso, né? Os espíritos se conhecerem num plano espiritual, porque estão no mesmo nível, então é algo que pode dar certo no futuro aqui na Terra. Vai poder dar certo, com certeza, porque se estão se comunicando lá, nas colônias espirituais, vão até namorar lá, né? Ter um namoro, a amizade, um carinho, né? Não é esse namoro que se vê hoje em dia, que vai pra cama no outro dia, não. É amor mesmo, de coração, é amor de almas, né? Almas iguais. Isso pode dar um bom casamento futuro, é isso que a Terra está precisando. A Terra está precisando disso. Então isso pode, né, inflamar os corações lá no mundo espiritual e nas colônias, fazendo com que os mentores aceitem estas propostas de um futuro casamento, né, de se reconhecerem em outras encarnações, né, e casarem, porque são espíritos que estão no mesmo nível quântico naquele momento, e a espiritualidade trabalha muito com o nível quântico, isso que eu faço nas análises, né? A espiritualidade sabe que olhando ele já sabe o que vai dentro de um coração. Então é muito bom para os mentores também fazerem, né, olharem com bom grado, com bons olhos, né, essa perspectiva de namoros, futuros casamentos, no plano espiritual, sendo arranjados, né, do plano espiritual para um futuro aqui na Terra, porque isso vai ter que acontecer, né? Os mentores terão que produzir uma nova encarnação, né? Trabalhar, todos nós temos que trabalhar em novas encarnações, então é muito bom, né? Esse fato de se comunicar
É um comentário de Allan Kardec, está na questão 935 de O Livro dos Espíritos. Quem quiser ver, está na questão 935. Essa comunicação que a gente faz também, tem em outras literaturas espíritas também, André Luiz, tem de Leon Denis, tem de Dr. Bezerra de Menezes, tem na literatura vasta aí, que temos do mundo espiritual, esses comentários das comunicações, que as pessoas, né, se comunicam, fazem amizades, porque aí a espiritualidade vai fazer o quê? Vai fazer um projeto, né? Os mentores vão produzir, vão fazer aquele projeto de vida para uma futura reencarnação de ambos os lados. Vai ver quem precisa vir junto, né? De filhos, de parentes, de ambos os lados, para serem aceitos na família, aquela coisa toda. As mensagens de entes queridos desencarnados, pois, funcionam como uma prova incontestável da realidade da vida após a morte do corpo físico, demonstrando de forma inequívoca que os laços de afetividade persistem no mundo espiritual. É isso que a gente estava falando aqui, né? Os laços de afetividade. Às vezes você tem uma pessoa que é tanto amiga que é mais que um parente, né? São aqueles amigos que não são biológicos, né? Aqueles irmãos que vieram para perto de nós, que não moram na nossa casa, mas que são tão amigos, de confiança, e não são biológicos, né? Eles não têm nosso sangue correndo na veia deles, mas eles são muito queridos por nós e nós por eles. Então são fatos que isso acontece muito, pessoal. Eu tenho exemplos disso, tá? Eu tenho exemplos disso, de pessoas que se gostam muito e não são consanguíneos, não são parentes consanguíneos, não são nem parentes de perto, simplesmente se conheceram depois de adultos e ficaram numa amizade extrema, né? Que hoje em dia não se largam todos os finais de semana. E isso é muito bonito, essa afetividade, ela vai ser levada para o mundo espiritual. Além disso, servem como consolação àqueles que permanecem no campo da vida, né? Estimulando-os às conquistas e os valores da eternidade, para o breve reencontro com os que lhe precederam no mundo maior da vida, né? Eles ajudam, né? Quem tem muita afetividade por nós, quando se vai, eles nos ajudam, né? A caminhar também, ajudando os mentores a ver o melhor propósito para nós, né? Por fim, lembramos que não somente as mensagens mediúnicas possibilitam estas bênçãos. Uma situação muito oportuna para entrarmos em relação com os nossos entes queridos é durante o desprendimento da alma no sono, né? Pelo sono. Afirmam-nos os espíritos da codificação que é tão habitual o fato de encontrarmos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Está na questão 414 do Livro dos Espíritos. Então diz os mentores que é habitual a gente sair durante o sono, durante o desprendimento da alma, né? Porque a gente sai querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando, gostando ou não gostando, que eu já falei isso várias vezes. Não adianta ser o que for, islamismo, não adianta ser evangélico, não adianta ser católico, espírita, de todas as denominações, espiritualistas, de todas as denominações, católicos de todas as denominações, mesmo que não acreditem, isso acontece. Dormiu, vai para a quarta dimensão, já falei isso. E pode se encontrar, dependendo, né, do grau de evolução de cada um, do merecimento, do seu desprendimento deles lá, do nosso merecimento, dos nossos graus todos, vai depender essa bênção, né? Então diz os mentores isso, que é muito habitual isso, é muito habitual, é mais fácil, é mais comum do que se possa imaginar, só que muitas vezes a gente não lembra. No entanto, para que isso aconteça, mais do que o simples fato de querer, quando desperto, é precisar evitar que as paixões nos escravizem e nos conduzam durante o sono a campos menos felizes da experiência espiritual, né? Então é prescindível isso, né? Evitar que as paixões nos escravizem, né? As paixões terrenas, que ele está dizendo aqui, as paixões terrenas nos escravizem, né? E nos conduzem, quando a gente dormir, em vez de ir para um bom lugar, falar com alguém, com os mentores, com os parentes bons que já se foram, né, durante o sono, vai para onde? Para campos menos felizes dessas experiências, da experiência espiritual. Menos felizes, vai para os campos da terra.
vai para experiências que se vê aqui. Não vai para experiências lindas que se pode ter. Se pode estar com filhos, se pode estar com a filha, se pode estar com o pai, com uma mãe, com um tio, um padrinho, uma madrinha. Não se tem como um amigo muito querido, uma amiga muito querida, como a gente estava falando aqui, não é? Então, a gente tem que procurar fazer nossas orações antes de dormir, nos colocar à disposição da espiritualidade amiga, para que eles quisessem nos usar como, vamos dizer assim, uma das ferramentas, né, que eles possam ter para nós e nos ajudar, nos instruir, né, fazer com que a gente siga bons caminhos, fazer tudo de bom para nós. Se a gente pensa só em bebedeira, em fumo, em ir para bar, né, ficar nua na rua, pelada na rua, porque essas mulheres que usam essas roupas aí, de segundo a espiritualidade, elas estão querendo, na verdade, ficarem peladas. Então, para elas não têm pudor. Infelizmente, é isso que acontece, é muito triste eu falar isso aqui. Infelizmente, né, se elas andassem com uma roupagem mais branda, né, se cobrissem mais, não favorecendo tanto a sensualidade, que já está o mundo desse jeito aí, daria também para elas, né, progredirem mais espiritualmente falando, gente. Aí teriam, né, mais campo espiritual pela frente para estar com os parentes, com amigos. Então não vai estar como vão estar nessa situação. Isso são orientações da espiritualidade, tá, pessoal? Não são minhas, não. Quem dera, eu ainda não estou nesse nível de dar essas informações. Eu só repasso as informações da espiritualidade amiga. Então vamos procurar seguir o caminho bom, vamos procurar seguir o caminho da espiritualidade, pessoal. Na hora de dormir, fazer nossas orações e nos colocar à disposição dos nossos mentores, cada um tem os seus, para que façam algo por nós. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal. Namastê para todos. Paz, saúde, proteção divina. Deus ampare a todos, ampare a cada um. Tenham muito sucesso essa semana que está entrando. Tenham muito sucesso, pessoal, em tudo, dos objetivos que vocês queiram. Muita saúde, muita força. Vamos fazer as análises para ver quais são os chakras que estão bloqueados, para abrir esses chakras, abrir esses caminhos de saúde, de felicidade, financeiro, de relacionamento na casa, relacionamento com o cônjuge, relacionamento nos empregos, bons relacionamentos, que nós fiquemos invisíveis aos malfeitores, nosso carro fica invisível ao malfeitor, nossa casa fica invisível ao malfeitor, tá? Tudo, nossos objetos conseguidos com carinho e abnegação, sejam protegidos contra todos os malfeitores. Deus ampare a todos. Muita paz, muita saúde, muita proteção, pessoal. Fiquem com Deus.